começar com as notícias no programa e a gente abre o Tempo Esportes desta sexta falando do Cruzeiro. O guerreiro dos gramados. Conta pra mim, Rafael Nobre, quais são as quentes do Cabuloso nesta sexta, Xará? Pois é, Xará, boa tarde pra você, boa sexta-feira pra você, Seabra, Lelhão, Samuca também conectado com a gente aqui no Tempo Esportes. Pois é, Cruzeiro representando hoje aí a expectativa por conta do Lucas Silva e do Nicão, os dois, o Lucas Silva se recuperando, completamente recuperado já, né, da lesão que teve no joelho, e aí já num processo de trabalho híbrido, então fica a expectativa desse trabalho com bola, né, e aí o Lucas Silva não participou totalmente com o grupo nesse trabalho com bola, então fica ainda mais 2 treinamentos, mais 2 atividades para que ele possa se recuperar e ser essa opção para o meio campo do Cruzeiro, que carece muito do futebol do Lucas Silva, para esse jogo de segunda-feira, 9h da noite, duelo mais que decisivo contra o Goiás. O Cruzeiro de novo tem a oportunidade, assim como teve contra o Coritiba, de praticamente sacramentar matematicamente uma equipe dessa briga para escapar da zona do rebaixamento. Por exemplo, o Goiás tem como 35 pontos, hoje 18º colocado. Se o Cruzeiro vence o Goiás só chegaria, faltando 3 jogos, a 44 pontos, né? Então, o Cruzeiro já chegaria aos 44 com a vitória lá na Serrinha, tem 41 hoje, então um empate praticamente, já com o número de vitórias, o Cruzeiro não tem mais que ninguém praticamente, né? Se empatar, perde para todo mundo nesse critério, mas praticamente o Cruzeiro eliminaria o Goiás dessa disputa, então tem a chance de praticamente sacramentar aí a queda do Goiás, e o Goiás também, lógico, vai jogar a vida na segunda-feira, mas o Cruzeiro tem mais uma oportunidade. E aí, como vocês destacaram, hoje tem já o secador ligado, né? O Cruzeiro, a rodada começa hoje, pro Cruzeiro mais ainda, né? Vai ficar de olho nesse jogo entre Corinthians e Bahia, e aí o torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro fez isso com o torcedor, né? Fez o torcedor ter que ligar o secador pra secar os adversários. Quem tá nessa briga é o Bahia, uma briga forte, né? É o último time da zona do rebaixamento. Uma vitória do Bahia hoje pode jogar o Cruzeiro de novo para a zona do rebaixamento, e claro que não é isso que o torcedor quer, então vai ficar ligado e torcendo pro Corinthians para que uma vitória lá no Itaquerão possa pelo menos segurar o Bahia e o Cruzeiro tentar ir um pouco mais tranquilo para esse duelo decisivo contra o Goiás. Da turma que tá para voltar, eu citei aí, Samuca, o Nicão e o Lucas Silva, fica a expectativa principalmente por conta do Lucas Silva, né? Com esse problema no joelho, o Nicão com febre, acho que essa febre não vai durar, não é possível, vai durar até segunda-feira, né, Samuca? Boa tarde. Pois é, Rafa, boa tarde pros amigos ligados aqui em O Tempo Esportes. Aí, quadro de febre depende se ele estava desde terça-feira e ficou esse tempo todo sem treinar, né? Você perde ali um condicionamento, mesmo que em menor escala, mas isso é importante também para ser avaliado. Vamos aguardar aí esses 2 próximos dias que vão definir sobre o aproveitamento dele ou não. E o Lucas Silva, pelas imagens que o Cruzeiro divulgou, dá para ver que ele tá muito bem e uma recuperação de certa forma surpreendente, né? Porque foi naquele jogo contra o Coritiba, né? Nem amanhã, que vai completar 2 semanas, e o Lucas já tá quase treinando com o grupo. Acho que isso vai acontecer aí ou sábado ou domingo, e ele vira a opção para esse jogo de segunda-feira, até porque não pode esperar também mais, né? Não dá pra, tem que esperar o atleta estar com 100% pronto, dependendo aí da porcentagem, já tem que ir pro jogo, porque é decisão em cima de decisão, e o Cruzeiro precisa fazer a parte dele. Agora você falou aí de secador ligado, não é só o Cruzeiro não, o Vasco vai estar também, o Santos vai estar, todo mundo, e o próprio Corinthians, porque ele não pode perder, né? Se ele perder, aí ele tava pra sair da briga, ele volta ali pra confusão, né? É verdade. Goiás, tá todo mundo de olho. Pois é, velho. Até aproveitar Exato. aqui, pessoal, só pra passar, eu tive junto com o Rafa Nobre a ideia de trazer algo que o Samuca já tinha postado, viu, Samuca, nas suas redes há um tempo, pra gente focar nos jogos que faltam pros times que estão brigando lá na parte de baixo. Eu vou começar passando primeiramente essa rodada pra gente focar nessa rodada, a mira do secador aí da rapaziada, viu? Torcida do Cruzeiro
Nessa rodada a gente tem o Corinthians e Bahia, hoje 9h. O Vasco, que também tá brigando lá embaixo, pega o Atlético Paranaense amanhã 7h30 lá na Liga Arena. Curitiba não interessa mais, o Botafogo recebe o Peixe domingo 4h no Newton Santos. E aí fica aquela, né? O Botafogo nessa draga que ele tá, que venceu a última vez contra o América, tem um mês da última vitória do Botafogo. Não dá pra contar com o Botafogo também não, ele não tá fazendo nem por ele na briga pelo título, né, senhores? Tá danado. Inclusive ontem, né? Pelo amor de Deus, né? Voloche hoje, pode preparar, o Voloche hoje vai estar pitbull enraivado, tá? E ainda tem o jogo, né? O confronto direto, Goiás e Cruzeiro na segunda-feira. Os adversários aí da segunda-feira é o verdadeiro mata-mata nessa rodada. Os jogos da rodada 35 aí se abrem. Então, muita coisa ainda em disputa, né? Eu concordo com o que o Lélio falou ali. A gente nem fala mais de mata-mata. Mata-mata é Copa do Brasil. Nós temos 2 campeonatos no Brasil, um de mata-mata, Copa do Brasil, e outros pontos corridos. Emoção pra todo lado. Tem muita emoção nessa reta final. Agora, em relação ao Cruzeiro, o Cruzeiro tem que fazer o dele. Coisa que ele não tem feito, né? Não fez no campeonato, tem que fazer o dele. Eu acho que aí vai do treinador, que pra mim, Fernando Seabra, né? Que vai escalar o time, a gente tá vendo aí claramente que quem tá escalando, modificando, substituindo é o Fernando Seabra. O Paulo Autuori vai pra entrevista, né? Pra coletiva depois, com a filosofia dele e tal, pra tentar explicar o inexplicável, e vai tentando, mas eu acho que falta também esse olhar aí no time. Quer um exemplo? No jogo contra o Vasco, na quarta-feira, lá no Mineirão, a gente estava vendo claramente o posicionamento do Bruno Rodrigues. Por que ninguém viu isso? No primeiro tempo inteiro, metade do segundo tempo, quando mudou o posicionamento, ele melhorou. Então são coisas do dia a dia ali, coisas pequenas, que tem que ser observadas, porque o Cruzeiro pode render mais, o Cruzeiro pode mostrar mais. Agora, alguma coisa precisa ser feita na lista de relacionados, na escalação, na movimentação do time em campo. Muita coisa precisa mudar. E aí, Lélio Gustavo, o Cruzeiro, a gente até discutiu isso aqui, né, Lelão? Tivesse vencido o Vasco, tava bem mais relaxado pra essa rodada 35 Cruzeiro, hein, Lélio? Agora a gente já entra também no campeonato do Si, né? Se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo, agora não adianta. Isso aí serve pra todo mundo, viu? Porque se tivesse acontecido do jeito que todo mundo imaginou, o Botafogo já era campeão, ó. Há um tempão, né? E o futebol não é assim. Quando eu falo aqui, e muita gente acha que é da boca pra fora, não é. Cara, o futebol é o seguinte, você tem um adversário do outro lado, não adianta. Mas você acha que vai ter medo desse ou daquele? Tem que respeitar, é um adversário. E pra vencer tem que jogar, e no mínimo igualar na vontade. E o futebol brasileiro hoje, ele é muito mais transpiração do que inspiração. Vamos ver, esse jogo de segunda, por exemplo, do Cruzeiro, Rafa, ele contra o Goiás é um jogo de pura transpiração, como era o jogo do Cruzeiro contra o Vasco. Sabe, o próprio Samuel tem falado muito em que em alguns momentos falta, né, aquela pegada, aquela vontade ao time do Cruzeiro para querer algo mais dentro do jogo. E agora não dá para protelar, tem que ser segunda-feira, é um adversário direto. Um dos adversários diretos ele não ganhou, foi do Vasco, então, né, que consiga trazer os 3 pontos lá de Goiás, mas realmente, se tivesse vencido o Vasco, se tivesse vencido o América, se tivesse vencido o Curitiba, ele já estaria fora, inclusive de qualquer risco de rebaixamento, Rafa. Mas nós não somos do clube do Si. É verdade. Assim disseram, né? Assim disseram. Vai trabalhando que a imitação tá quase chegando lá. Daqui a pouco a gente Daqui a pouco a gente faz igual no Barba, viu, Samuca? Rodadinha de Paulo Autuori, igual o Totonho propôs uns dias pra trás aí. Cada uma. Totonho. Gente, por ironia do destino, essa última vitória do Bahia contra o Corinthians fora de casa foi num jogo de Série B do campeonato. Eu tô lembrando o gol aqui. Foi um chute do meio da rua e o glorioso goleiro Felipe engoliu uma penosa. Foi uma bomba lá da casa do chapéu, pra não falar outra coisa. E ele pulou no meio do gol e engoliu um perives, como dizem lá na Bahia. Voltando à listinha dos jogos aqui, Rafa Nobre, que você tinha me mandado, prestem atenção, tomem nota, tá?
O Santos, 42 pontos. Ele enfrenta na 35ª rodada o Botafogo fora de casa, o Fluminense em casa. Aí depois, isso na 36ª, obviamente, 37ª rodada, o Atlético Paranaense fora e o Peixe fecha o Brasileirão com o Fortaleza jogando na Vila Belmiro, tá? Vasco, 35ª Atlético Paranaense, 36ª Corinthians, 37ª rodada, sendo que Atlético Paranaense fora, Corinthians em casa. 37ª rodada, Grêmio fora e fecha o Brasileiro com o Bragantino em casa. O Vasco pra mim é o que mais tá lascado aqui junto com o Bahia, tá? O Vasco tem uma tabela. Nesse duelo aí de brocância, prepare-se, viu? Cruzeiro Esporte Clube, a Raposa pega Goiás fora, jogo da segunda-feira. Atlético Paranaense em casa, Botafogo fora, Palmeiras em casa. Rabo também. Rabichola. Desses aí, eu acho que só o Atlético Paranaense que tá buscando vaga na Libertadores, mas não tá ali no meio da tabela, né? Bahia. Mas aí você tem Botafogo e o Palmeiras buscando título. Então, é o que eu disse, só o Atlético Paranaense que tá, o resto, Goiás embaixo e os dois de cima brigando em cima. Né? É rabo também esse do Cruzeiro aí. Bahia. O Bahia que é o primeiro dentro da zona com 38 pontos, tá? Lembrando que Cruzeiro e Vasco estão 3 pontos à frente do Bahia. Corinthians hoje fora de casa, São Paulo em casa, que é aquele time que não disputa mais nada, mas também se inventar de jogar bola da noite podia atrapalhar a vida de muita gente. Mas o São Paulo já tá esperando o campeonato acabar, então... Assim esperamos. E depois o América aqui em Belo Horizonte. Esperamos muita gente. Eu tô falando pela minha esposa e pelo meu sogro. Entendi. E o Atlético na última rodada em casa, na Fonte Nova. São os jogos do Bahia. E o Goiás, obviamente, Cruzeiro, depois o Grêmio fora, o Fortaleza fora e o América em casa. São os jogos aí dos times. Samuca, tomou nota aí? Você tinha feito esse levantamento antes? Qual que você acha que tem um caminho mais difícil, Samuel Venâncio? Samuca tem de cabeça isso aí. Cara, eu acho do Vasco, com sinceridade. Do Cruzeiro vem depois ali, o do Santos na ordem, né? Vasco, Cruzeiro, Santos e o Bahia. Mas nessa reta final aí, a gente sabe que às vezes um time joga ali com um gás a mais que vem daquele incentivo financeiro. Enfim, tudo pode acontecer, né? Não dá pra... quem ia imaginar, vamos pegar os jogos que faltavam pro Cruzeiro. Coritiba, Fortaleza, onde que a gente ia colocar 3 pontos e onde que a gente ia colocar 0, né? Era no Coritiba, 3 e 0 no Fortaleza, e foi o contrário. O Bahia pegou o Cuiabá e Atlético Paranaense em casa. Todo mundo imaginava 6 pontos, ele fez 1. Então, não dá pra cravar nada aí, vai ser luta até o fim, viu? Caminho do Samuca aqui, Olélio Gustavo, ele falou a ordem, melhor dizendo: Vasco, Cruzeiro, Santos, Bahia e Goiás. É isso aí mesmo, a ordem do... É isso aí. Eu só não lembro qual que é o Goiás antes, o Bahia é o que tem o caminho mais fácil. Tá, então o Goiás em 4º lugar, Samuca, o Bahia é o caminho mais fácil. Eu só não lembro o antepenúltimo jogo do Santos aí que você falou. O antepenúltimo? Fluminense. Botafogo, Flu é o antepenúltimo. Do Santos também, realmente é complicado agora. O lance é o seguinte, né? Que você tem que pegar aí desses times é que cada um deles acabou fazendo um milagre, né? Pelo menos recente. Cruzeiro fez contra o Fortaleza, Corinthians praticamente escapou porque fez o milagre lá em Porto Alegre, né? O Cruzeiro inclusive fez 2 milagres que eu pelo menos vejo dessa maneira, porque uma vitória lá na casa do Atlético ela não era esperada. E ela aconteceu. Aí você pega o Santos, fez um milagre contra o Flamengo jogando lá em Brasília, e o Vasco, eu acho que conseguiu aí alguns bons resultados inesperados também. Vamos ver, mas realmente a tabela mais complicada é a do Vasco e depois a do Cruzeiro. Eu concordo com essa ordem estabelecida pelo Samuel. E na parte de baixo desse pedaço de tabela aí que nós estamos fazendo, né? Realmente, assim, se você pegar o do Santos,
O Santos também, olha, o Santos pega o Botafogo brigando lá em cima e o Fluminense mais ou menos, né? O Fluminense tá brigando muita coisa mais também não, já foi campeão da Libertadores, então depois pega o Furacão. Já pensando no Mundial, né? Já tá com a cabeça lá no Mundial. E depois pega o Furacão, que também não tá brigando por muita coisa, vaga na Libertadores, e o Fortaleza, que também tá só de olho aí, tá até se contentando com vaga na Sul-Americana. Então, essa tabela final aí do Santos também não tá muito complicada. É do Goiás, pega o América fechando o campeonato já rebaixado, o Fortaleza desse jeito aí que nós estamos falando, só em relação a Cruzeiro e Grêmio também. Eu acho que esses dois aí estão os menos piores, vamos dizer assim, e o Bahia, né? O Bahia, pra mim, tem um caminho mais, vamos dizer, tranquilo não é o termo, mas menos pior. Eu acho que o Bahia tem um caminho menos espinhudo aí, porque o Corinthians tá naquela de briga, não briga lá embaixo. São Paulo não quer nada, o América já é rebaixado e o Atlético na última rodada já pode, inclusive, já tá com a situação resolvida. Então, né, e o Cruzeiro realmente, Vasco e Cruzeiro é que estão no pior trajeto aí até o final do campeonato. Você sabe que a preocupação da galera aqui no WhatsApp da FM o Tempo é o Cruzeiro depender do Atlético na última rodada. O Cruzeiro tem um problema que é depender dele, né? Também, né? O do Atlético eu acho bobagem, coisa de torcedor, ok? Mas o problema do Cruzeiro é depender dele. É positivo por um lado e é negativo por outro, né? Um dos ouvintes que mandou mensagem aqui pra gente, né? Um dos que mandaram foi o Eduardo Souto do Cabana, falando dessa questão do Cruzeiro, talvez depender do Atlético na última rodada do Brasileiro, Rafa Nobre. Até porque o Atlético também, nesse último jogo contra o Bahia, vai tá brigando no mínimo a Libertadores, né? Então, o Atlético também vai querer ganhar esse jogo, né? Assim, é claro que o papo do torcedor é até de facilitar esse jogo, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, até porque o Atlético vai na disputa, né? Eu tô com a turma aqui no que... Rafa, eu ia chamar de xará pra você ver. E já aconteceu várias vezes, inclusive, né, Samuel, de um depender, vamos dizer assim, do outro e tal. Eu acho isso é mais uma coisa de torcedor. Eu não acho que o Atlético vai entregar pro Cruzeiro, ou o Cruzeiro entregar pro Atlético. Isso, pra mim, no futebol profissional, o Atlético vai estar brigando na parte de cima da tabela também. Isso é bobagem. Fala, Samuca. Não, então, o que eu queria falar aí é, a gente já viu também de tudo acontecer no futebol, né? Agora, o Atlético pode chegar nesse último jogo aí pensando em G4 ou então pré-Libertadores, né? Hoje você abrir mão disso aí, agora, se não tiver brigando por isso, já tiver garantido no G4 ou não tiver mais chance de G4, aí pode dar férias para jogadores antes, enfim, mas todo mundo trabalha sempre dentro daquela ideia do fair play no futebol, né? Mas se hoje você estiver brigando por um G4, hoje a fase de grupos da Libertadores, ir diretamente para ela faz muita diferença. Porque você escapa ali de 2 confrontos, né? 4 jogos de mata-mata que são pesados. A pré-Libertadores hoje virou uma loucura. Quem puder escapar disso aí, com certeza vai querer escapar. Chegar mais descansado na fase de grupo também, né, Samuca? Tem esse lado, porque são pelo menos ali o quê? 2 jogos, né? 2 jogos. 4 jogos, né? E 2 fases. E até 4 o Everson falou recentemente, né? O Atlético buscando o G4, porque ele tem uma chance grande, agora principalmente com a ausência do Boca, de ser cabeça de chave. Pelo ranking, né, da Conmebol. Exatamente. Bem lembrado. Diga lá, Rafa. Fazendo aqui minha análise também desses times que estão na briga aqui, desses 4 jogos que faltam, eu acho que o Cruzeiro nesse momento tem a tabela mais difícil. Eu acho que o Cruzeiro pega desses 4, pelo menos 3 times que estão brigando, né? O Goiás vai jogar a vida na Serrinha, né? Então, é a última cartada que tem o Goiás, então vai jogar tudo, tá dentro de casa, então é um jogo que vale tudo pro Goiás. O Atlético Paranaense, pra mim, é o que talvez menos briga desses 4 do Cruzeiro, e Botafogo e Palmeiras, independentemente de qualquer coisa, pode ser que o Botafogo chegue com a moral muito baixa para essa penúltima rodada, mas o Palmeiras certamente vai, se não tiver já conquistado o título, vai estar brigando pelo título. Agora que tô com o Seabra, acho que o Santos, Goiás, enfim, Bahia. O Bahia e o Vasco aí pra mim é Cruzeiro e Vasco, eu acho que tem as tabelas mais complicadas aqui, e aí o Vasco, se o Vasco perder esse jogo pro Atlético Paranaense, aí pode facilitar ainda mais, talvez, né, depender da tabela, a vida do Cruzeiro, porque pega o Atlético Paranaense. Enfim, não tem rodada fácil. Eu acho que o mais complicado pra mim é o Cruzeiro, que tem 3 confrontos
bem apertados aqui desses 4. É, muito justa a disputa lá na parte de baixo da tabela e vamos ver, né? O Autuori tendo aí um tempinho a mais para preparar o time, até porque o jogo é só na segunda-feira, rodada começando hoje, vai até segunda-feira, rodada 35. Falta o quê? 2 semanas para acabar o campeonato, bem dizer, né? Eu ia falar no outro domingo, né? Mas a CBF quebrou o galho, botou o campeonato acabando quarta-feira, bonito, né? Nó demais, né? Mas dizem que foi para respeitar a data FIFA, né? Mas no meio da data FIFA teve jogo. Assim disseram, Seabra, assim disseram. Xará, mais algum detalhe pra gente fechar essa primeira parte do programa? Primeira parte do Cruzeiro? Sim, tem sim, ô Xará. O Cruzeiro teve votação ontem do Conselho e a chapa Modernização Celeste do Paulo Cifuentes foi eleito para o triênio 2024, 25 e 26. Teve a eleição do Conselho Deliberativo e Fiscal também do Cruzeiro. O Lidson Poste Magalhães, que é o presidente do Cruzeiro, tava, inclusive, a situação, né? A Modernização Celeste estava sendo apoiada, inclusive, por Pedrinho, né? Dos Supermercados BH. Então, ao que tudo indica aí, uma eleição com 213 votos para a chapa Modernização Celeste e 137 votos para o Ronaldo Granata. A gente não pode falar que o Ronaldo não tentou, né? Ele tentou ser presidente do Cruzeiro, também do Conselho Deliberativo. Então, a chapa Modernização Celeste eleita para a presidência do Conselho Deliberativo. Ronaldo Granata é aquele, né, que tava na diretoria do Cruzeiro com Wagner Pires, com Itaíra. Exatamente. Só para lembrar. Ele mesmo. Mas aí, ao que tudo indica, pelo menos, como é a situação, né, Samuca? Acho que pode ser até encarado de certa forma, com uma tranquilidade também para a gestão até da SAF do Cruzeiro, né? Sim, o Paulo Cifuentes, que era apoiado pelo Lidson Potes Magalhães, né? E o Lidson Potes, que foi apoiado aí publicamente pelo Ronaldo, enfim, pelo Pedro Lourenço, né? Que é um grande parceiro aí do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço. E agora vamos ver, porque essa eleição do Conselho Deliberativo também, ela é importante para uma, vamos dizer, reformulação no quadro de conselheiros, né? Tem aqueles efetivos lá, suplentes, aquilo pode se alterar agora com a eleição da situação comandando o Cruzeiro pelo próximo triênio. É isso, gente. Ô, Samuca, mais algum detalhe por aí pra gente fechar? Não, Rafa, só aguardar mesmo aí a rodada e segunda-feira estaremos diretamente lá de Goiânia para este duelo Goiás e Cruzeiro, aí farei o programa de lá, viu, meu amigo? Fechado, Samuel, a gente ajeita tudo direitinho pra você participar conosco na segunda-feira também. Bom final de semana pra você, meu velho, até a próxima. Valeu, um abraço, tamo junto. Valeu demais, Samuel Venâncio. O Rafa Nobre volta daqui a pouquinho com mais informações do Cruzeiro.